Como tomar decisões melhores em tempos de crise? Vamos refletir sobre 3 pontos fundamentais que você não pode esquecer. Eu sou José Otto Temporão, professor convidado da Fundação Dom Cabral. É característico de uma crise a sequência de tomada de decisões urgentes, importantes, sobre um alto grau de incerteza. O tempo que você precisaria para amadurecer aquela decisão é justamente o mesmo que agrava a crise caso a decisão não seja tomada. Assim, não há como brigar com o contexto. A crise existe e quanto mais cedo você reconhecer a existência, melhor serão as providências para superá-la. O primeiro ponto fundamental é definir quais são os valores a serem preservados na crise. As empresas que têm um bom grau de maturidade vão encontrar nos seus próprios valores a bússola para guiar as suas decisões, mesmo em momentos difíceis. Entretanto, devemos lembrar que uma crise muda, por vezes, todo o contexto, e se for esse o caso, pode haver a necessidade de ajustes que podem e devem ser feitos. O segundo ponto fundamental é entender o que é valor na crise para cada uma das partes interessadas e estabelecer uma efetiva comunicação. As partes interessadas, ou stakeholders, são todos aqueles que afetam ou são afetadas pela operação da organização, pela própria existência da organização, como, por exemplo, seus fornecedores, seus empregados, acionistas, autoridades, sindicatos. Todos os stakeholders têm as suas prioridades, as suas necessidades, mas na crise esses valores mudam e é necessário reconhecer quais são esses valores. Por exemplo, os acionistas podem demandar um volume muito maior de informação, porque eles estão preocupados com a própria existência do negócio, com a própria continuidade do negócio. A preocupação deles não é mais a imediata de ter o lucro naquele trimestre, naquele período, mas sim a própria existência da empresa, que é uma preocupação muito maior. Empregados, por sua vez, podem estar muito preocupados com perder os seus empregos, com o seu futuro, com as suas famílias. Então, o entendimento de cada stakeholder, de cada valor, e designar porta-voz capacitado para falar a linguagem de cada um dos stakeholders é fundamental para o sucesso da crise. As organizações precisam reconhecer que as pessoas são muito inteligentes e que elas percebem movimentos sutis. Então, para construir credibilidade, para ter confiança, é preciso ter transparência nos atos. É preciso dizer o que já se sabe sobre a crise, dizer também o que não se sabe e dizer que elas terão as informações que precisam na medida que os acontecimentos se desdobrem. É importante também transmitir com clareza de que a empresa vai acertar, mas também vai errar. Agora vai estar sempre buscando fazer a coisa certa. A construção da credibilidade e da confiança é um pilar fundamental para que a crise possa ser trabalhada sem agravamentos adicionais. O terceiro ponto fundamental é definir uma governança apropriada para a crise. Essa governança, uma governança normal da empresa, ela existe para diversas situações e ela deve continuar sendo preservada. Entretanto, durante uma crise, há a falsa sensação de que tudo se pode, de que o momento de emergência, de calamidade, permite que se faça tudo. Mas, na verdade, o tempo vai passar e essas decisões tomadas de forma talvez até assodada podem trazer muitas dores de cabeça. Portanto, é importante que se determine como vai ser a governança específica da crise. Algumas empresas optam por criar comitês de crise, e isso é uma boa prática. Não importa qual seja o formato desenhado pela empresa, o importante é que essa governança da crise ela seja formalizada e que ela esteja apta a tomar as decisões necessárias com o tempo necessário para a decisão, mas de forma legal, de forma correta e combinada dentro da empresa. Portanto, se você tiver um processo decisório mais célere, combine isso com a empresa e tenha por escrito. As atas devem ser lavradas de imediato e não deixadas para um momento futuro. A documentação, toda a parte formal tem que estar muito bem cuidada. E aqui vai uma
dica adicional, que é registrar o contexto sobre o qual a decisão foi tomada. Crises são muito dinâmicas. Às vezes uma decisão que fazia todo sentido sobre um contexto, sobre aquele grau de informação que você tinha naquele momento, ela passa a ser uma decisão absurda olhada no futuro. Isso pode trazer muita dor de cabeça, muito problema para quem toma a decisão. Portanto, tenha cautela de efetuar os registros, além de formalizar a estrutura de governança em si, que vai ser usada na crise. Cuide com os registros, documente de forma correta o que se decidiu e em qual contexto. Isso vai preservar a integridade daqueles tomadores de decisão. Porque a coisa mais dolorosa é ver aquelas pessoas que se expuseram completamente para tentar sobrepor a crise, para tentar vencer a crise, no futuro se verem questionadas pelas ações que tomaram. Outro ponto importante é que você deve ter a mesa da decisão, deve ter junto com você para decidir o Compliance Officer. No momento de crise, a vulnerabilidade é muito grande. As pessoas tomam decisões sobre um contexto mais frágil, tudo tem que ser muito rápido, as contratações têm que ser num processo mais célere, e isso aumenta muito a exposição da empresa e a vulnerabilidade a problemas de integridade. Ter o Compliance Officer na mesa ajudará que a empresa possa tomar as decisões de uma forma balanceada. Ele vai sim entender o contexto e vai entender que as providências são com uma velocidade diferente, mas vai colocar algumas salvaguardas que vão ajudar a empresa a tomar a decisão na direção certa. Uma outra pessoa que tem que estar na mesa também, não precisa necessariamente estar na mesa da decisão, mas tem que estar no momento seguinte, é a auditoria. Ela deve seguir as decisões. A auditoria deve acompanhar tudo que está acontecendo em decorrência da crise, para poder revisar se os atos estão corretos e propor melhorias e propor ajustes. Temos que lembrar que a crise passa e que as questões normais da organização vão ser retomadas. Esse momento é específico, mas não é um momento de vale tudo. Todo mundo tem que jogar conforme a regra. É importante lembrar que aquelas pessoas que estão liderando a crise devem ser pessoas que tenham características para aguentar a pressão e trabalhar com tranquilidade nesse ambiente. Crise é um momento difícil, é um momento de incerteza e vulnerabilidade. E quanto mais serenidade você tiver, melhor vai ser. Aqui, os outros agentes de governança, como por exemplo o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, todos esses agentes de governança, eles devem atuar nas suas funções. O Conselho de Administração, por exemplo, pode atuar fortemente para dar o direcionamento estratégico da empresa. Direcionamento esse que quem está na liderança da crise vai ter muita dificuldade de trabalhar, porque a crise demanda, exaure fisicamente e toma um tempo violento de quem está ali. O fato é que na crise todo mundo tem que estar unido e trabalhar em conjunto. Tudo passa, tudo vai passar e vai ficar tudo bem. Só que precisa carinho e cuidado. Uma coisa para se lembrar numa crise é a sabedoria popular. E nada melhor do que lembrar as palavras do grande escritor mineiro Guimarães Rosa. Não convém a gente levantar escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. Muito obrigado.